Muito bom dia a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Mestre, possam abençoar as nossas lutas e nos tornarmos pessoas melhores. Primeiramente, mais uma vez, como sempre, falar da alegria de estar nessa casa maravilhosa, nessa casa abençoada. Agradecer o convite do Domingos, para que eu possa rever esse casal amado, que eu amo de paixão, que é o tio Anésio e a tia Isaura. Então é sempre uma alegria muito grande poder estar aqui para tentar dividir uma reflexão do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Falar de um tema hoje, um tema que vai nos trazer paz, nos trazer esperança, porque muitas vezes a gente vem numa casa espírita por um tema que é recorrente nas nossas vidas, né? A gente entra ano, sai ano, faça sol, faça chuva, faça dia, faça noite, a dor, a aflição, o sofrimento fazem parte da nossa vida, né? E na grande maioria das vezes nós procuramos uma casa espírita devido a um sofrimento, uma situação difícil que nós estamos atravessando. E a gente precisa primeiramente entender que o Evangelho do Cristo, as lições do Cristo, o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, é de amor, de alegria, de esperança, de paz. A gente enxerga, às vezes, o Evangelho de uma maneira errada, dizendo que o Evangelho é muita tristeza, o Evangelho tem muitos atos de violência, a gente se entristece, não é nada disso. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que liberta, é uma mensagem de amor, de alegria, de paz e de esperança. Imagina você estar passando por um sofrimento grande na sua vida, e aí você decide procurar uma casa espírita. Quando você vem na casa espírita, você chega, se acomoda, e aí, a hora que vai começar a preleção, quem está fazendo a preleção é o Senhor Jesus Cristo. Imagina que situação você chegar na casa espírita e quem está fazendo a preleção, quem vai falar para você é Jesus Cristo. De coração aberto, fazendo o maior pacto de esperança contigo, dando a você a possibilidade de entender que lá na frente o que te espera é algo muito melhor do que qualquer situação que você possa estar vivenciando no dia de hoje. Imagina essa situação. E essa situação é perfeitamente possível. A gente vai falar hoje do Sermão da Montanha, que está lá no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Nesse sermão, Jesus faz o maior pacto de esperança com a humanidade, inclusive com todos nós aqui. Hoje a gente vai falar especificamente de um ponto forte do Sermão da Montanha. A gente vai falar das bem-aventuranças, quando Jesus inicia o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha que Mahatma Gandhi diz que se toda a literatura sacra da humanidade se perdesse e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Olha, Mahatma Gandhi, que não era cristão, diz que se toda a literatura religiosa da humanidade se perdesse e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada haveria se perdido. Então é muito interessante a gente começar a entender, a gente virar a chave para entender que nós espíritas, nós cristãos, a obrigação que nós temos é de erguer a cabeça, de lutar contra as dificuldades, de lutar contra as adversidades, e que nós temos uma ferramenta poderosíssima, que é o Evangelho do Cristo, para que a gente possa sentir dentro de nós a libertação para vivenciar todas as dificuldades que nós atravessamos na vida. O Sermão da Montanha começa narrando o evangelista Mateus, dizendo que Jesus, vendo as turbas, ou seja, vendo a multidão, sobe o monte, assenta-se, e aproximando os seus discípulos, ele abre a boca e os ensina dizendo... Olha que interessante o começo da narrativa do evangelista Mateus. Ele diz que Jesus, vendo então a multidão, sobe ao monte, assenta-se, ou seja, toma a postura de pregar, e os seus discípulos se aproximam e ele, abrindo a boca, os ensina dizendo... Aí você vai falar, mas é um pleonasmo que Mateus fala. Qualquer pessoa para falar precisa abrir a boca. Você não consegue falar de boca fechada, a menos que você seja ventríloco. Por que ele narra então que Jesus abre a boca para ensinar e para dizer aos seus discípulos? Porque Jesus também dizia que a boca fala do que está cheio o coração. Jesus de coração aberto vai falar para os seus discípulos. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, antes do primeiro capítulo, tem um texto de introdução, que Kardec diz que as matérias do Evangelho podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, as palavras, as expressões que deram origem ao estabelecimento dos dogmas da igreja, os milagres, as predições e o ensino moral.
Kardec diz que as 4 primeiras são objeto de controvérsia entre todas as religiões. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecimento da base dos dogmas da igreja, todas essas da divergência, da briga entre as religiões. Ela fala que a única que é inatacável, que é inabalável, é o ensino moral. O ensino moral do Cristo. O Sermão da Montanha condensa todo o ensinamento moral de Jesus Cristo. Todo ele. O Evangelho segundo o Espiritismo ele foi estruturado por Kardec baseado no Sermão da Montanha. Vários e vários capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo contêm trechos de mensagens proferidas por Jesus no Sermão da Montanha. Então, olha que interessante, que ferramenta maravilhosa que nós temos. É só pegar lá o Evangelho de Mateus, do 5 ao 7, ou de Lucas, no capítulo 6, começar a ler e começar a colocar isso na prática da nossa vida. Porque Jesus vai abrir com 9 bem-aventuranças, 7 que elencam virtudes e 2 que são alertas de perseguições. E é muito interessante que Jesus, quando vai falar dessas 7 bem-aventuranças que elencam as virtudes, ele faz uma escala ascensional de virtudes. Você praticando a primeira virtude, você consegue praticar a segunda virtude. Praticando a primeira e a segunda virtude, você consegue praticar a terceira. Ou seja, quanto mais você faz o trabalho de base, quanto mais você faz o trabalho que sustenta a sua próxima virtude, melhor você conseguirá fazer a que você está almejando. Qual é, então, a primeira bem-aventurança? Primeiro, dizer que bem-aventurado significa felizes. Jesus, quando fala bem-aventurados, está dizendo felizes. E a primeira bem-aventurança, Jesus assim diz, bem-aventurados os pobres em espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira confusão que a gente não pode fazer é o seguinte: Jesus fala que feliz é o pobre de espírito. Eu conheço uma pessoa tão ruim, maldosa, pobre de espírito. Será que Jesus está dizendo que feliz é essa pessoa que é pobre de espírito? Pobre de espírito ou pobre em espírito, pela interpretação bíblica, significa uma pessoa não que é má, não que é ruim, não que é maldosa, mas uma pessoa humilde. É uma pessoa que tem humildade. Não fazer também a segunda confusão, porque a gente confunde humildade simplesmente com carência material. Aquela pessoa é tão pobrezinha, não tem nada do ponto de vista material, não tem nenhum bem, uma pessoa tão humilde. Humildade não é um atributo de caráter material. Humildade é um atributo da personalidade. Humildade, do ponto de vista bíblico, significa suficiência, aparar os seus excessos, não ser mesquinho, não ser egoísta, ser uma pessoa suficiente. Aliás, Emmanuel nos narra no livro Pensamento e Vida, capítulo 24, Emmanuel diz que a humildade é um atributo de Deus no reino do eu. Olha que interessante. Humildade é um atributo de Deus no reino do eu. Ser humilde significa ser uma pessoa modesta, uma pessoa simples, uma pessoa que reconhece a grandeza de Deus, que se reconhece pequeno diante de Deus. Reconhece que tudo o que acontece na sua vida tem um propósito, e a gente sabe que esse propósito é 1 milhão de vezes maior do que qualquer situação que a gente possa imaginar na nossa vida. No final do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, a primeira obra básica da doutrina espírita, a espinha dorsal da doutrina espírita, depois das 1019 perguntas, Kardec faz um texto de conclusão. Nesse texto de conclusão, Kardec diz que a grande força a verdadeira força da doutrina espírita não são os fenômenos materiais, as manifestações materiais, os fenômenos. Eu vou lá no Portal da Luz, porque lá diz que quando eu estou tomando um passe, quem está passando as energias no passe é uma pessoa que já morreu, uma pessoa que já desencarnou. Eu vou lá no Portal da Luz, porque lá no Portal da Luz diz que eles conversam com os mortos. Kardec fala que as manifestações materiais nunca foram e nunca serão a verdadeira força da doutrina espírita. Apesar que tem muito trabalhador espírita que adora um fenômeno, né, tio? Tem muito trabalhador que você vai ver que adora um fenômeno material. Mas não é essa a verdadeira força. Kardec fala que isso é um falsíssimo engano. Ele diz que a verdadeira força da doutrina espírita vem da busca da verdade, da razão, do conhecimento, ou seja, ser espírita significa entender que tudo que acontece na sua vida tem um propósito. Ninguém passa por nada senão sob a supervisão de Deus. Tudo que está acontecendo na sua vida, de bom ou de ruim, acontece porque isso tem um propósito na tua vida, de te fazer
evoluir. E reconhecer isso já é uma prova de grande humildade. Como é a primeira bem-aventurança? Se você não tiver humildade, você não trabalha para o Cristo. O primeiro passo para a gente poder se dizer cristão, para a gente poder se dizer que a gente está caminhando para algo que nos leva até a perfeição relativa ou que nos leva a progredir espiritualmente, é ter humildade. E aí nós temos que fazer uma reflexão extremamente honesta se não está faltando humildade no nosso dia a dia, se não falta humildade no nosso casamento, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos parentes, se não falta humildade na minha atividade profissional que eu exerço lá fora, se não falta humildade quando eu sou patrão para com o meu funcionário, se não falta humildade quando eu sou funcionário para com o meu patrão, humildade não significa covardia, de maneira alguma. É saber ter uma conduta cristã, de ser uma pessoa que seja suficiente. Isso é humildade do ponto de vista bíblico. Então, se você não trabalhar a humildade, você não vai conseguir trabalhar para Jesus Cristo. É a primeira bem-aventurança. E ele fala, felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. Se você for uma pessoa humilde e trabalhar a sua humildade, você consegue ir para a segunda bem-aventurança, quando Cristo diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como é que você quer passar por uma situação de sofrimento na sua vida se você não tem humildade para reconhecer que é necessário passar por aquilo para que você possa evoluir? Porque quando a gente às vezes passa uma situação de grande dificuldade na vida, a primeira coisa que a gente faz é nos vitimizar. Vamos ser honestos conosco mesmo, né? Ai, como eu sofro, mas Deus quis assim. Quem falou isso para você? A gente até fala, né? O sofrimento é meu, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, mas também colocar na conta de Deus é um exagero. Você vai colocar o que acontece de errado na sua vida, o que acontece de ruim na sua vida, colocar a culpa em Deus. Ai, como eu sofro, mas Deus quis que eu sofresse dessa maneira. De maneira nenhuma. Não é assim que funciona. Você tem que entender o sofrimento. Inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo específico para falar sobre as dores, as aflições e o sofrimento. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é a perícope que a gente está estudando hoje aqui da bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos. Só nele tem 13 manifestações mediúnicas para falar sobre o nosso sofrimento, as nossas dores. É o segundo maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, só perde para o último, que é o 28, que é uma coletânea de preces espíritas, tem mais de 40 preces no último. Mas lá Kardec vai falar, refletir sobre as nossas dores, os nossos sofrimentos. Isso é muito interessante, ele vai falar das causas atuais e das causas anteriores das nossas aflições. E é interessante que Kardec fala que a grande maioria dos sofrimentos, das aflições que a gente passa no nosso dia a dia, nos dias de hoje, não é por causa lá de trás, não. Ah, eu sofro, mas é meu karma, é coisa que eu fiz nas outras encarnações, agora eu tenho que pagar. Kardec fala, não. A grande maioria dos sofrimentos que você está passando na sua vida é pelos atos que você comete agora, no seu dia a dia. Se você parar a imaginar, você vai ver que você vai... A hora que você refletir, você vai ver que tem realmente uma série de situações que você causa sofrimento para você mesmo e causa sofrimento para os outros. Dá um exemplo só. Hoje é domingo, dia de ficar com a família, dia maravilhoso, que delícia, vai almoçar com a família, vai passar, depois vai no shopping, dá uma volta, aí chega de noite, né? Começa a dar aquela tristeza na gente. Nossa, final do domingo é o final do meu final de semana. Quando tinha música de Fantástico, então era um horror na vida da gente. Aquela música começava a tocar, arrepiava até os pelos do braço, que a gente falava, meu Deus, acabou o meu final de semana, que sofrimento, amanhã eu tenho uma semana terrível de trabalho, amanhã eu tenho uma semana complicada de trabalho, uma semana difícil, vou ter que aguentar meu chefe. Aí eu vou acordar na segunda-feira com um mau humor desgraçado. Estou jogando a carapuça, mas ela serve em mim. A gente tem que se refletir, né? Chega 6 horas, 6:30 da manhã, já está tomando café naquele mau humor terrível. Você olha para a esposa, você já está com ódio nos olhos, olhando para a esposa, sabendo que você vai ter que pegar o carro e trabalhar para aguentar o seu chefe, vai pegar um trânsito aqui na Via Expressa, que você vai parar no trânsito, chega naquele semáforo ali embaixo do pontilhão da Barroso, aquele movimento de carro que ele já vai te agoniando, e é segunda-feira ainda.
Mas será que dentro de uma postura cristã, uma postura realmente de entender que o Evangelho do Cristo liberta, 6 horas da manhã, a hora que eu estiver tomando o meu café de saco cheio para a semana que eu vou ter que enfrentar, será que eu consigo imaginar que tem milhares de pais de família só no nosso país aqui que não tem um trabalho para sustentar a família durante a semana? Que aqui em Araraquara tem pai de família que cai no álcool, cai na droga, porque não aguenta mais as portas das oportunidades serem fechadas para ele todos os dias, e quando ele for para o álcool, a gente vai julgar, vai falar, é um bêbado, é um vagabundo, que está procurando emprego e que não consegue, que tem que botar a autoestima no pé, o orgulho e a vaidade no pé para sair para procurar emprego o dia inteiro, quando não acha, tem que bater na casa de alguém para pedir um pouco de comida para levar para a família. Porque se alguma casa assistencial, se algum centro, se alguma entidade religiosa for atender aquela família, talvez qualquer palavra do Evangelho que você fale naquele dia para ele não vai funcionar. Porque o que ele precisa naquele momento é um prato de comida na mesa, para dar para o filho, para dar para a esposa, para dar para a família, que ele não aguenta mais tanta miséria. E eu estou lá reclamando, numa segunda-feira de manhã ou num domingo à noite, ao invés de fazer o Evangelho no lar no domingo à noite, eu estou reclamando porque é segunda-feira e a minha semana é extenuante de trabalho. Sofrimento que eu causo na minha própria vida. Depois falo que como eu sofro, mas Deus quis assim. A gente precisa ser honesto nessa reflexão. Por isso que o Sermão da Montanha é profundo. A gente também se apega a sofrimentos que não valem 5 minutos da nossa vida. A gente fica emburrado, chateado, por situações que não merecem 5 minutos da nossa atenção. Ai, como eu sofro porque o Palmeiras não tem mundial. Aprenda a viver com sofrimento, porque não vai ter nunca. Aprenda a entender que isso não faz parte do seu contexto de ficar triste ou ficar feliz, disso influir na sua vida, de você ser violento, xingar as outras pessoas por isso. Não vale a pena. Entenda o seu sofrimento. O Cristo diz, parece um paradoxo, feliz ou infeliz. Como feliz ou infeliz? Porque você precisa entender o sofrimento. Livro Material de Construção, um livro chamado Material de Construção, curtinho. Emmanuel, psicografia do nosso querido e amado Chico, Emmanuel fala que o sofrimento é um constante convite que a vida nos faz a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. O sofrimento vem para que a gente possa, com ele, introjetar e entender que quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu sofro. Então, quando você tem um momento de sofrimento aqui, primeiro, para de vitimizar. Ai, que sofrimento, meu Deus. Ergue a cabeça, confia, ora, pede, força. Para nós, espírita, a oração nunca foi para tirar o problema da frente. Para nós, espírita, a oração é para que a gente tenha força, fé, coragem e resignação de erguer a cabeça, pedir força para enfrentar a dificuldade. Porque a dificuldade é uma ferramenta que serve para que a gente possa evoluir o nosso espírito. Chico dizia, eu agradeço a Deus todos os dias pelas dificuldades, pelos problemas que eu atravesso. Porque uma pessoa que não tem dificuldade do ponto de vista espiritual, ela não progride. Vira a chave. Entenda que o sofrimento ainda faz parte, é uma pedagogia divina para que a gente possa evoluir. Aprenda a lidar com o sofrimento. É claro que sofre, mas entenda que aquilo que você está passando talvez seja o ponto alto da sua encarnação. Talvez você tenha combinado com seus benfeitores de vir enfrentar essa situação e vencer. E agora você está sucumbindo. Você está se afastando cada vez mais da sua religião, você está se afastando cada vez mais de Deus. E está indo para o caminho errado. Porque se você for uma pessoa humilde, se você for uma pessoa resignada, você pode ir para a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Olha que interessante, quem for pacífico vai continuar reencarnando na terra. A terra vai ser de quem é pacífico. E aí eu vou fazer um link já com a 7ª bem-aventurança, a última, porque são 2 bem-aventuranças parecidas. Na terceira, Jesus fala, bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. E na 7ª, ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que legal. Nós temos 2 categorias semelhantes, mas distintas, pacífico e pacificador. O pacífico vai herdar a terra, o pacificador vai ser chamado filho de Deus. Pacífico é aquele que não retribui o mal, aquele que tem a mansuetude, aquele que conta até 10 antes de responder. Esse é o pacífico. Pacificador é aquele que propaga o bem, é o ativista do bem, é aquele que pratica o bem. Então, se você for uma pessoa pacífica, você vai continuar reencarnando na Terra. O
Porque a Terra é um mundo de provas e expiações que está em fase de transição, está indo para um mundo de regeneração. Quem estuda a doutrina espírita sabe, nós estamos num momento de transição planetária. O mundo de provas e expiações é um mundo, segundo Kardec, no capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, Kardec diz que uma das características do mundo de prova e expiação é um mundo onde o mal ainda predomina. Só que a gente está passando para um mundo de regeneração onde o mal não irá mais predominar. E se você não for pacífico, você não vai reencarnar na Terra. Então, se na próxima reencarnação você acordar, você não estiver no planeta Terra, é porque você não foi uma pessoa pacífica, mas fique tranquilo, vai encontrar muita gente conhecida no planeta que você encarnar. Então, a ficha tem que cair para que a gente seja uma pessoa que não retribua o mal, que conte até 10, que tire o orgulho, a vaidade, essa coisa do ponto de honra. Ofendeu meu ponto de honra. Não é a postura cristã, não está na pauta do Cristo revidar. Nunca esteve. E a gente, é uma coisa tão interessante que a última questão do Livro dos Espíritos, na última, 1019, Kardec pergunta assim para o Espírito da Verdade: haverá o dia em que o reino do bem se implantará na Terra? Porque a gente reclama, né, do planeta, nosso planeta violento, esse mundo não tem mais vitimismo, né? Esse mundo não tem mais jeito, é um sofrimento, a vida é um sofrimento, eu vejo Jornal Nacional, é só notícia ruim, não tem condição, pelo amor de Deus, sabe? Tá. Aí Kardec então pergunta, lá no século 1857, quando ele lançou o Livro dos Espíritos: haverá o dia que o reino do bem se implantará na Terra? O Espírito da Verdade fala: quando os espíritos que nela habitarem, a maioria for boa, for bom, o reino do bem estará implantado na Terra. Aí você fala, o quê? Quando a maioria metade mais um, né? Quando a maioria dos espíritos que habitarem a Terra forem bons, o reino do bem estará implantado na Terra. Mas eu conheço tanta gente boa. Conheço muito pouca gente que é ruim, que é má, que é maldosa. Conheço tanta gente boa. Será que o Espírito da Verdade errou? Na última pergunta, o cara acertou 1018, vai errar na última. Para entender, você tem que voltar lá na questão 932 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: por que tão frequentemente a influência de quem é mau sobrepõe a influência de quem é bom? Olha que pergunta interessante. Por que tão frequentemente a influência dos maus sobrepuja a influência de quem é bom? E aí o Espírito da Verdade responde: pela inércia dos bons. Os maus são audaciosos. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Olha que interessante. A nossa inércia em fazer o bem faz com que o reino do bem não esteja implantado ainda na Terra. Porque o Espírito da Verdade faz uma advertência na resposta. Ele diz: mas quando os bons quiserem, prevalecerão. Ou seja, somos pessoas pacíficas, mas não somos pacificadores. Não somos ativistas do bem, não propagamos o bem. Tem que praticar o bem. Deixa eu ver se é meu telefone que está tocando. Não, não é. A gente tem que praticar o bem, tem que ser ativista do bem. Tem que praticar, gente. Não é só Paulo de Tarso, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Paulo de Tarso é São Paulo para os nossos irmãos católicos, dá nome ao nosso Estado. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da Caridade e Nossa Salvação, tem um texto atribuído a Paulo que tem o mesmo título do capítulo, Fora da Caridade e Nossa Salvação. Paulo diz o seguinte: para fazer o bem é necessário uma ação de vontade. Para não fazer o mal, basta apenas a inércia e a negligência. Olha o que ele fala, vê se não serve para nós. Se eu quiser fazer o bem, eu tenho que tomar atitude de fazer o bem. Para não fazer o mal, basta ficar na minha, quieto, inerte, negligente. Não faço o mal, mas também não pratico o bem. Não funciona. Você tem que ser um pacificador, você tem que propagar o bem, inclusive porque a Terra vai ser habitada por pacificadores. Está no mundo de regeneração, vai para o mundo de regeneração onde o mal não vai mais predominar. Quando Paulo escreve aos Romanos, vê se isso não é um tapa de luva de pelica na nossa cara. Quando ele escreve a carta dele aos Romanos, o Paulo diz o seguinte: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. É a nossa cara isso. A gente fala, olha, não vou fazer o mal. Aí faz. Tá, chega num barzinho lá, todo mundo tomando lá um chopinho, você senta lá, está falando mal de uma pessoa, a pessoa nem na roda está. Aí fica o diabinho e o anjinho aqui. Fala mal também? Não, não fala não. Fala mal também? Não, não fala não. Não vou, sou cristão. O cara é xarope mesmo, é isso aí. Não, o cara...
É nesse ponto que tem que vigiar. Que Paulo fala para a gente. O bem que eu quero, isso eu não faço. O que nos impede de tomar a atitude de vir aqui na casa espírita perguntando o que eu posso ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer? O que nos impede de ter um pouquinho mais de compreensão, de amor com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus colegas de trabalho? Eu tenho que tomar uma atitude. A rédea está na minha mão. Processo de reforma íntima, ou seja, o processo que a gente trava diante do espelho, porque é uma luta que você trava diante do espelho, não é o erro do outro, o problema do outro, a gente tem que ajudar, óbvio, mas é a solução do meu problema, do meu sentimento. Eu tenho que educar o meu sentimento. E eu não passo procuração para que quem possa evoluir por mim. Eu que tenho que fazer. Então a rédea tem que estar na minha mão. Eu tenho que me tornar uma pessoa pacificadora. Porque aí eu terei o direito de ser chamado filho de Deus, que é a última das bem-aventuranças que elencam virtudes. A terceira, que é pacífico, linkada com a sétima. Se você for uma pessoa humilde, uma pessoa resignada, uma pessoa pacífica, você pode ir para a quarta bem-aventurança. Eu sempre lembrando, essa questão de ser pacífico, essa questão de ter paz com você, tenha sempre isso contigo, porque a mensagem do Sermão da Montanha, a tônica de Jesus Cristo em todo o Sermão da Montanha é a paz. É a paz. Então é muito importante a questão de não retribuir o mal, como também de propagar o bem. Vai para a quarta. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ser misericordioso significa ter compaixão, entender o problema que a outra pessoa passa. A expressão mais lídima da misericórdia é o perdão. Nessa coisa de evoluir o espírito da reforma íntima, talvez a tarefa que mais nos custe caro seja de perdoar. Porque bate de frente com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo. Perdoar não é uma tarefa fácil. Muitas vezes a gente desculpa. Entre a desculpa e o perdão tem um abismo que separa essas duas palavras. Desculpar quando você fala, tá bom, tá bom, desculpa, mas não, fica na tua, eu não quero mais saber, você segue sua vida, eu sigo a minha, isso não é perdoar. Isso é desculpar. E aí você vai ter a dificuldade de ser misericordioso, vai ter a dificuldade de alcançar a misericórdia também. Porque se tem uma coisa que Deus, nosso Pai, é misericordioso. Ninguém pode contestar isso. Se você quer a misericórdia divina, pratique a misericórdia. O grande exemplo de praticar a misericórdia é aprender a perdoar. Não é um processo fácil, mas você tem que começar a construir isso dentro de você. Talvez você não consiga, a pessoa te ofendeu muito, a pessoa te magoou muito, a pessoa cometeu uma barbaridade contra você. Você vai ter que ir passo por passo. Primeiro você vai querer não desejar mais o mal, lutar contigo mesmo para que você não deseje mais o mal. Depois você vai começar a fazer uma oração por essa pessoa. Faz, nem que seja por obrigação, faz. Tanto fazer por obrigação, agora você vai fazer por devoção. Chico diz isso. Se você precisa fazer algo em prol do bem, mas não tem vontade, faça por obrigação. De tanto fazer por obrigação, uma hora você vai fazer por devoção. Para dar devoção para o amor, o passo é muito pequeno. Então começa a não desejar mal, depois começa a orar, e uma hora você vai chegar, você vai procurar a pessoa e vai falar, vamos esquecer tudo isso que aconteceu, vamos botar uma pedra em cima de tudo isso, porque isso não leva a gente a nada. Sabe, não é... Se você entrar numa Bíblia online, hoje tudo é online, né? Se você entrar numa Bíblia online hoje e der um Ctrl F lá para localizar, você não vai achar nem a palavra WhatsApp, nem a palavra e-mail, nem a palavra telefone. Então não é ligar, não é mandar o WhatsApp, é procurar a pessoa. Porque às vezes a misericórdia, a falta de misericórdia acontece dentro da minha própria família. Eu estou brigado com meu pai há 20 anos, eu não converso com ele. E aí depois ele volta, ele retorna para o plano espiritual, isso dá um arrependimento muito difícil de lidar. Porque você vai ver que você teve toda a encarnação para poder retomar com ele, e falar, pai, vamos esquecer isso, mãe, vamos esquecer isso, filho, vamos esquecer isso. Fazer a sua parte. E você não fez. E aí você atribui todo o sofrimento, depois que seu pai vai embora, ao castigo de Deus. Sendo que para nós, não existe o pai, o Deus que pune, que castiga, que mata, que adoece. Para nós é um pai de amor e misericórdia que nos educa. Não existe castigo divino, punição de Deus,
castigo da humanidade. Isso não existe para nós espíritas. O conceito que Jesus traz é de um Pai de amor e misericórdia que nos ama incondicionalmente, misericordioso e que nos educa. Então seja misericordioso, aprenda a perdoar. A USP tem um estudo científico já publicado de pessoas que adquiriram câncer por não saber lidar com o perdão. A doença psicossomática, quem estuda a doença psicossomática pelo Espiritismo se apaixona. Ela começa aqui e reflete no corpo físico. Pessoas que tiveram dificuldades a vida toda de perdoar, que desenvolveram uma doença física. Então essa virada de chave, realmente de mostrar que é possível, de erguer a cabeça, levar otimismo, levar esperança para a pessoa, significa que você tem que ser misericordioso. Porque se você for uma pessoa humilde, resignada, pacífica e misericordiosa, você pode ir para a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela justiça, porque serão saciados. Perdão, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Cuidado com o conceito de justiça, porque muitas vezes a gente confunde justiça com vingança. Eu quero que ele... Você vê aí o cara cometer uma barbaridade na TV, o cara que entra numa casa, mata uma família toda. Aí o repórter vai lá, por exemplo, chega um pai de família que passou aquele sofrimento, que estava trabalhando, na hora que ele chegou, a família entrou, o cara entrou para roubar, matou a família toda. O cara num desespero total, o repórter chega para ele e pergunta: o que o senhor espera diante de uma situação dessa? O que ele vai falar? Que eu espero justiça. Mas a gente que está assistindo a televisão ali, será que é isso que é? Será que essa é a resposta que a gente daria? Não, a gente fala: eu quero vingança. Eu quero que ele pague, se bobear, temperado com muito mais violência do que o ato que ele cometeu. A gente confunde justiça com vingança. E a justiça divina nada tem a ver com vingança, de maneira alguma. Ser uma pessoa justa significa entender a situação do outro, que ele passa, e não emitir julgamentos. Imagina se nós tivéssemos uma vida só, se nós não fôssemos reencarnacionistas, a dificuldade que a gente teria para entender tanta desigualdade que acontece no mundo que a gente vive. Uma criança de 3, 4 anos que retorna ao plano espiritual, que causa um sofrimento imenso aos pais, como que pode existir um Deus de paz, de amor, de misericórdia, que possa isso acontecer na minha vida? Se eu não entender o conceito de justiça, que aquilo era necessário para a evolução do espírito daquela criança, para a evolução do espírito do pai, para a evolução do espírito da mãe, se eu não for humilde, se eu não for resignado, se eu não for pacífico, se eu não for misericordioso, como é que eu posso entender esse conceito de justiça? A fome e sede de justiça é da justiça divina. Entender que tudo o que acontece tem um propósito, que esse propósito serve. Porque se eu for humilde, se eu for resignado, se eu for pacífico, se eu for misericordioso, e se eu for uma pessoa justa, que não confunde justiça com vingança, eu vou para a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Todo mundo pergunta, né? Deus existe? Tem prova de Deus? Cristo está falando: quer ver Deus? Tenha um coração limpo, não tenha um coração peludo. Ter um coração limpo, puro de coração, significa aquela pessoa, não é aquela pessoa que é covarde, ingênua, é muito puro, não entende a maldade, não. A pessoa que tem um coração puro, ela entende, ela sabe a maldade. Isso acontece muito quando a gente tem o Cristo exterior. Mensagem de Chico Xavier, que fala: muita gente tem o Cristo no quadro, na parede, muita gente tem o Cristo na pulseira, muita gente tem o Cristo no crucifixo da correntinha, mas não tem o Cristo dentro de você. Ser uma pessoa pura de coração é entender que a gente tem que agir como agiria o Cristo. É fácil? Claro que não é. Ninguém vai conseguir levar a vida que Cristo levou. É impossível. No atual estágio de evolução digital, não adianta. Você é igual a Jesus Cristo a partir de amanhã. Não vai conseguir. Vamos ser sinceros e honestos. O negócio é mais embaixo. Tem que caminhar, tem que brigar com a vida, tem que lutar para progredir, para trilhar esse caminho. Mas a gente tem que imitar, a gente tem que seguir. Na questão 625
nesse negócio de reformar o espírito? Tem alguma coisa que pode? Um livro? Um DVD? Um curso de autoajuda? Tem algum coach? Esse negócio de evoluir? O Espírito da Verdade fala, tem Jesus. Ele é o modelo e guia da humanidade. Tanto que o repórter britânico perguntou ao Mahatma Gandhi, fez uma pergunta mal educada para Gandhi, quando o Gandhi estava em Londres, perguntou: Gandhi, fala uma coisa para mim, o que é necessário para o cristianismo se expandir mais na Índia? O repórter sabe que na Índia a esmagadora maioria da população não é cristã. Gandhi não era cristão. E falou que se toda a literatura religiosa se perder, sobrar só o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. E aí Gandhi pensa e responde para ele, fala: é necessário duas coisas para que o cristianismo se expanda na Índia. Primeiro, que não se deturpe os ensinamentos de Jesus Cristo. E aí, se a gente for fazer uma reflexão, a gente quer que às vezes a gente quer que os conceitos da doutrina espírita caibam dentro de mim. Eu acerto o conceito da doutrina. Esse negócio de perdoar, aquilo eu perdoo, mas isso aqui não. Eu dou uma acertada na situação. E Gandhi fala, para que se expanda na Índia, primeiro, não deturpe os ensinamentos de Jesus Cristo. Segunda coisa, comece a viver como viveu Jesus Cristo. Aí o cristianismo vai se expandir de uma maneira absurda na Índia. Cortaram todo o processo de expansão do cristianismo na Índia. Aí a gente tem que ser honesto, a gente age como agiria Cristo. Ser puro de coração é isso, é ter Jesus dentro do coração. Que não é uma tarefa difícil. Dá para... Porque eu já sou uma pessoa resignada, já sou uma pessoa humilde, pacífica, sou uma pessoa justa, misericordiosa. O que me custa ter o coração limpo? Essas 7 bem-aventuranças elencam as 7 virtudes que a gente precisa para encerrar todos os ensinamentos que a gente precisa para com Deus, para com o homem e para com o nosso. Lá no capítulo 22 de Mateus, quando um fariseu vem tentar Jesus, um doutor da lei, pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus falou: viste que foi dito, amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Jesus fala: eis o segundo, tão importante quanto o primeiro: amarás ao próximo como a ti mesmo. Olha que interessante. Porque Jesus fala, nele está contido toda a lei e todos os profetas. Jesus fala, nesses 2 mandamentos está contido tudo. Então ele faz um triângulo, 3 pontas ali. A mensagem de libertação dele significa amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. A coisa da autoestima, né? O amar a si mesmo, terá de orgulho, de arrogância, de vaidade, de maneira nenhuma. É ter autoestima. Tem muita gente que fica doente que não sabe falar não para as pessoas. Tem que aprender a gostar de você, para gostar do outro. Então, se toda a moral, o ensino moral do Cristo se baseia no amor a Deus, ao próximo e a ti mesmo, praticando a 7 bem-aventurança está apto a fazer isso. Só que lembre-se, você está num mundo de provas e expiações, não vai conseguir toda hora fazer isso. Vai falhar, vai errar. Mas o processo de encarnação é um processo de erros e acerto, é um processo de aprendizado. Se eu estou no processo de aprendizado, eu tenho o direito de errar. Mas eu também tenho o dever de aprender com o meu erro. Então, quando todo mundo fala que não tem mais condição, que não tem mais, esse mundo não tem mais jeito, para nós explica uma conversa fiada. A missão nossa é erguer a cabeça e levar otimismo para a pessoa, botar um sorriso na cara, olhar no olho das pessoas e dizer: eu vou te ajudar, eu vou dividir esse sofrimento com você. Talvez seja isso que esteja faltando para que o reino do bem possa se implantar na terra. A gente começar a olhar no olho das pessoas e dizer que elas não estão sozinhas. E Jesus vai fazer 2 advertências ainda, que não são mais de virtudes, mas vai fazer 2 advertências. Ele diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez ele fala que o reino do céu, ele falou do humilde e falou que quem é perseguido pela justiça também é. Lembre-se da justiça divina, porque às vezes ser uma pessoa justa, você não será considerado justo aos olhos de outras pessoas que não têm o conceito da justiça divina. E aí talvez você seja perseguido. Jesus faz essa advertência, mas fala: fica firme porque é teu o reino dos céus. E aí ele faz o último alerta, ele fala: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem por meu nome, alegrai-vos e regozijai-vos, a sua recompensa será grande, enorme será a sua recompensa. Então quando você começar a falar de Jesus para pessoas, aí ele não está falando mais da justiça, ele está falando dele. Se você for injuriado ou perseguido por causa de mim, alegrai-vos, a vossa recompensa será grande. Muitas vezes
você tem vergonha de ser cristão. A verdade é essa, a gente chega, pode ter uma postura cristã, fica com vergonha. Muitas vezes a pessoa vai falar para você, mas você vai deixar o que ele fez com você? Que covardia, se fosse eu resolvia de outro modo. Você vai falar, não, vou resolvendo uma conduta cristã. Eu tenho Jesus dentro do coração. Ah, você é covarde. O Cristo fala, se isso acontecer com você, alegrai-vos, porque a sua recompensa será grande. Então, para terminar aqui essa mensagem maravilhosa, a gente precisa entender que essa coisa do discurso da doutrina espírita, de estudar a doutrina espírita simplesmente para falar, não se coaduna com o ensino moral condensado na plataforma de governo, no programa de Jesus Cristo. O simplesmente falar não basta, tem que agir. Como dizia Francisco de Assis, vide e pregai o Evangelho, se necessário use palavras. Olha aqui Francisco de Assis fala, vai e prega o Evangelho, se for preciso fala, é na conduta. O Evangelho tem que desaguar no nosso dia a dia, as condutas aí de fora. Não adianta entrar aqui na casa espírita, eu entro lá no portal da luz, a minha energia muda, meu Deus do céu, eu me sinto tão mais leve, eu tomo um passe, assisto uma preleção, parece que tem uns cabides aí na porta do centro, eu pego meus problemas, coloco todos os meus problemas no cabide, me sinto tão leve aqui, aí eu chego aqui, eu abraço o tio Anésio, a tia Isaura, eu saio daqui tão feliz, mas a hora que eu chego no portão, pego meus problemas que estão no cabide, coloco no lombo aqui, chego em casa, a mesma amorosidade aqui que eu tenho com todo mundo aqui, eu não tenho com a minha esposa, não tenho com os meus filhos, não tenho no meu relacionamento do dia a dia. Jesus Cristo fala, Jesus Cristo diz, está lá na Bíblia, Jesus Cristo assim fala, na porta da casa espírita, no portal da luz não tem cabide nenhum. Jesus fala na Bíblia, lá no portal da luz você vai entrar com seus problemas, lá você vai permanecer com seus problemas, e de lá você vai embora com seus problemas. O que eu vou fazer é te dar uma força incrível para que você possa superar todas essas dificuldades. Então, ao invés de, como eu sofro do vitimismo, ergue a cabeça, bota um sorriso na cara e fala para as pessoas, está ruim? Vamos melhorar, não custa nada. Se um der a mão para o outro aqui, todo mundo vai se ajudar, a gente vai viver um mundo muito melhor, e quando a gente reencarnar, estaremos, se Deus quiser, todo mundo lá na Rua 6, na Gota de Leite, reencarnando aqui no planeta Terra, com os mesmos amigos nossos, para a gente ter uma convivência ainda muito grande, porque o caminho que nos leva a progredir espiritualmente ainda é muito longo e a gente está muito no começo. Meus irmãos, do fundo do meu coração, eu queria agradecer a atenção e a paciência em vocês terem me ouvido, e que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco agora e sempre. Muito obrigado.